O diálogo possível. A gente vai debater agora a intransigência do atual debate público no Brasil. Existem caminhos para o diálogo entre grupos discordantes? Em ano eleitoral, como conversar com quem defende aquilo que a gente rejeita? Dialoga lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Tabet, por exemplo, apanha da direita, apanha da esquerda, apanha do centro. Só não apanha de mim porque sou mais fraco, ele bate em mim. Mas, afinal, qual a sua orientação política de fato e como é que as pessoas te veem? Eu me considero um progressista liberal, mas liberal nos costumes, não exatamente liberal na economia. A Alessandra Rufino, né, que trabalha com o Greg lá no Greg News, ela me chamou de... Você é um democrata americano. Eu fiquei feliz, né? O democrata americano, para mim, a referência é o Obama. E sim, de fato, eu apanho da direita, apanho da esquerda, do centro ainda não. Acho que o papel do centro não é bater em ninguém. Porque o centro amanhã, ele pode te dar uns abraços, bater nas suas costas pra ver onde ele vai te enfiar a faca depois. Mas bater ele não vai bate. enfiar a faca sorrindo. Com prazer, te chama um companheiro, sabe que isso... Até que mereceu. E assim, Fábio, a porrada vem da esquerda porque Mas a o pessoal esquerda... acha que você é o quê? Acha que a direita acha que você é a esquerda acha que é a direita, é isso? Não, a direita tem certeza que eu sou comunista, né? Que eu quero... trazer o Lula de volta ao poder. Por hora de voo com o Gregório mesmo. Né? É por tudo, pelo Porta dos Fundos, pelo Gregório, pelo fato de eu achar o Bolsonaro e o atual governo, tipo, o que há de pior na história recente do Brasil. E os lulistas, assim, o pessoal mais da extrema esquerda, não vou chamar os lulistas, mas assim, o pessoal da extrema esquerda, acha que eu sou o reacionário do Porta dos Fundos. Você sentiu que você estava num lugar aqui, e aí a direita estava aqui, a esquerda estava aqui, e você foi ficando parado e o jogo foi mudando, assim? Porque eu senti isso te olhando. Antes você falava muito mal do governo atual, da situação no momento. Aí, quando foi virando essa loucura, você foi um pouco... Não você mudando, mas o lugar onde você estava foi ficando mais para a esquerda, né? Sem querer. É porque, né, João, tudo que não é o Bolsonaro hoje é esquerda. Você vê que quem são os esquerdistas do Brasil, né? Você tem o PSOL, que é mais à esquerda até que o PT, porque o PT, na verdade, não fez nenhum governo de esquerda, né? O PT fez um governo que foi maravilhoso para os banqueiros. O vice da Dilma era o Michel Temer. O que o Michel Temer tem de esquerda? Então, assim, é o PSOL, é o Lula, e aí você vai indo. É o Ciro, Dória. é o Dória, é o Novo, o Moro, o Moro, o Weintraub, daqui a pouco é a esquerda. Então tudo que não é... Só não é porque ele não sabe escrever esquerda, mas... Tudo que não tem um chapéu de papel laminado é a esquerda no Brasil. Então, de fato, todo mundo acabou migrando para esse campo de algum jeito. Mas o que era muito doido é que, antes disso, antes da gente chegar nesse momento... E vai muito de acordo com a pergunta do Fábio, eu fui muito xingado de isentão. A gente falou de fascista e comunista, o isentão era um xingamento. Sem as pessoas perceberem que a isenção é um adjetivo, é uma coisa. Você ser isento normalmente é bom, né? Ser o isentão, por quê? Porque eu não compactuo com um governo que cometeu escândalos de corrupção e também não quero abraçar um genocida. Mas quando o pessoal fala, é comunista, você acha que essas pessoas que falam isso, elas sabem o que isso significa? No livro do Francisco ele fala muito isso, inclusive no início. Assim, e aí eu quero saber de você, o quanto a pessoa sabe, mas pra ela tanto faz se você é ou não, ela só quer te taxar de uma coisa que ela sabe que cola, ou ela realmente, as pessoas, em sua maioria, não fazem a menor ideia do que é fascista e ficam chamando os outros? Elas não têm a menor ideia do que é isso. Elas não têm a menor ideia do que de fato estão chamando as outras. É só uma ofensa. É uma maneira de ofender, desqualificar o teu adversário. É você vilanizar a pessoa que não pensa como você. Quem xinga o outro de comunista, ele pega elementos que nem representam de fato o comunismo. Que, aliás, o comunismo no Brasil nunca existiu de fato. Mas o comunista é o cara que come criancinha. Eu gosto de contar sempre uma história do moço que trabalha na portaria do meu prédio, que entre eles mesmo rolou, na eleição de 2018, uma disputa. Tinha os caras que votaram no Bolsonaro, tinha os caras que votaram no PT, no Haddad.
E aí eu perguntei para um deles, falei, fulano, e aí, vai votar em quem? Aí ele, pô, sou fascista, doutor. Sou fascista. E ele falou, sou fascista, como se o sou fascista dele dissesse, eu vou votar no Bolsonaro e a minha corrente é essa, eu sou fascista. Ele não entendeu que fascista... mas sou fascista, doutor. Ele agora não é mais, deixou de ser. Mas as pessoas chamavam tanto ele de fascista que ele abraçou isso como se aquilo fosse... As pessoas não têm ideia do que é o fascismo, do que é o comunismo, porque o Brasil, infelizmente, é um país muito mal educado, muito precário, né, na disseminação desse tipo de informação e que faz com que toda essa corja política que está aí continue no poder, perpetuada, reeleita. Né? Enquanto a gente não investir em educação, enquanto não houver políticos que sejam mais preocupados em plantar árvores, não vai ter muita gente dormindo na sombra no Brasil, infelizmente. Ô Francisco, o diálogo está impossível? Olha que pergunta, muito Manhattan Collection. Eu achei. O diálogo não tá parece, difícil. né? O diálogo tá difícil. Mas a primeira coisa importante para dizer é que a defesa do diálogo não significa necessariamente a defesa do consenso e nem ser contrário à explicitação de conflitos ou ao antagonismo. Conflitos, antagonismo, isso são... Desculpa, mas ao contrário, né? Ao contrário, isso são elementos constitutivos da política em sociedade de classes, né? Então não é isso. O que eu defendo é que é o diálogo como uma busca honesta de interpretação da realidade, feita por meio da fricção das perspectivas diversas que existem na arena pública. Isso não está acontecendo. Por que isso não está acontecendo? Por duas razões principais. A primeira é que eu considero que desde 2013, Tabet, muitas pessoas no Brasil descobriram esse fenômeno do que é ter uma identidade política, um pertencimento a um grupo. E isso foi criando uma dinâmica do debate feita por lógicas de grupo. O que é uma lógica de grupo? É alguma coisa que altera o comportamento do indivíduo. Quando o indivíduo responde por si sozinho, ele tem uma determinada postura. Quando ele faz uma identificação grupal, a postura dele muda, porque quando você pertence a um grupo, seja um time de futebol, seja uma torcida organizada, seja uma religião, seja uma ideologia ou um partido político, você começa a ter um monte de recompensas narcísicas, porque um grupo é sustentado por premissas em comum, por valores em comum. Então, quando eu tenho um grupo de futebol do Flamengo. Muito poucos, né? Muitas vezes poucos. Pois é. É bem livre, né? Exatamente. Todo mundo torce pro Flamengo. Ninguém vai falar mal do Flamengo. Se você falar mal do Flamengo, você vai ser expulso do grupo, tá? Só que uma coisa é um time de futebol, outra coisa é a realidade brasileira. Então, o problema é que quando você faz parte de um grupo, você fica reproduzindo as mesmas verdades, você é recompensado pelas verdades que circulam no grupo e você é punido se você coloca alguma opinião que põe em xeque as verdades do grupo e logo esse circuito de compensações. Com o tempo, o que vai acontecendo é que as pessoas que fazem parte de um grupo, elas passam a ter um compromisso maior com o grupo do que com a realidade. Então isso está acontecendo muito, assim. Quem vê debate em redes sociais, e redes sociais hoje se tornaram o lugar mais importante do debate público no Brasil. Não é a academia, já não é mais propriamente tanto a imprensa, não é tanto a institucionalidade, quanto mais nesse governo, né? São as redes sociais, né? E a gente fica vendo, assim, a gente rapidamente identifica a que grupo a pessoa pertence. Então, cara, eu sou capaz, no momento de João Vicente, eu vi todo mundo passando por isso tudo. Então eu vi a pessoa que até outro dia era racista, tratava mal gente subalternizada, funcionário, era gordofóbica. Agora tá a estrela da esquerda progressista, pune todo mundo. Por lógica de grupo. Tem alguma, você quer por ordem alfabética ou cronológica? Bom, de se você for por ordem alfabética, eu sei o primeiro. Mas, enfim, isso é muito ruim, porque as pessoas respondem imediatamente aos fenômenos, elas não se dão o tempo e a responsabilidade para apurar as coisas,
né? E a margem cognitiva e moral necessária para você colocar suas próprias premissas em xeque. Porque, às vezes, você pode ser de esquerda. Eu sou um sujeito, me considero um sujeito de centro-esquerda, um liberal de esquerda, se você quiser, né? Mas tem premissas minhas que, às vezes, alguns fenômenos desafiam. Então, eu vou lá, estudo a coisa, e se aquilo dali colocar em xeque as minhas premissas, tanto pior para as minhas premissas. Eu as abandono em favor da evidência da realidade. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que, como o Tabe estava falando, assim, existe um glossário político fundamental, que são essas palavras: neoliberal, liberal, socialista, fascista, comunista, esquerda, direita, identitário, por aí vai, conservador, reacionário, né? E essas palavras, elas não vêm sendo mobilizadas de acordo com os seus sentidos teóricos e históricos. Elas se tornaram armas que servem a interesses, seja de lógica de grupo, seja partidários eleitorais. Isso também é muito ruim, porque você cria caricaturas das posições alheias e acaba criando uma grande caricatura da realidade. Isso inviabiliza o diálogo, porque a premissa que eu defendo é que o diálogo tem que ter como horizonte uma interpretação coletiva correta da realidade. Sem isso, você não consegue identificar quais são os problemas e resolvê-los, né? Então, essa aqui é a defesa do livro, né? Como é que se interpreta corretamente a realidade e o que está tornando impossível essa interpretação? A gente perdeu a primeira coisa sobre conversar, que são as coisas que a gente estabeleceu como verdades, né? Porque se eu falar assim, isso está no chão, e eu falar não existe chão, aí fica muito difícil, não tem como discutir, porque você não tem onde se basear, você não tem apoio para você seguir. Isso que o... Como é que é o seu nome? Francisco. Que o Francisco fala que não é sobre concordar. Essa piada dele é muito nojenta, ele faz isso há anos. Como é que é seu nome? A primeira vez que ele fez isso comigo foi há 20 anos atrás. Desde então eu tenho vontade de matar ele. Mas isso que o Francisco falou, de que não é sobre chegar a um consenso, só para sublinhar, é o contrário, é ter ferramentas para poder discordar. Isso. Para poder discordar de maneira honesta. Acho que essa é uma palavra que tem que permear isso que o Francisco falou. Honestidade, porque se não tem honestidade no que é, do que não é, do que é real, do que não é, aí vira uma madeira de piroca eterna e o debate não avança. Porque essas coisas que o Francisco fala do reconhecimento do grupo, que eu chamo de quentinho, essa sensação do útero aí, né? Que você, pô, aqui eu tô benzão, né? Que só tô eu e meus amigos. Que me acham legal. Que me acham, tem esse acordo que cada vez é mais genérico, né? Vamos idolatrar esse cara, e negócio aqui é a família, e muito, muito radical também o outro lado, que diz que vamos idolatrar um outro cara, e o debate fica cada vez menos profundo, né? Porque se o Francisco fala qualquer coisa que a premissa agrida o que a gente estabeleceu lá atrás, a gente não pode falar sobre. Porque você vai ser cancelado, E calma, vamos conversar. Talvez eu tenha uma subjetividade aqui que seja interessante e a honestidade também de deixar se invadir pela ideia alheia. O Wilson Gomes escreveu: sou de esquerda, mas posso não ser da sua esquerda. Você já foi acusado de não completar essa checklist ideológica de alguém? Várias vezes. É mesmo? Mano, porque primeiro, eu tenho uma aversão natural a todo lugar onde eu não posso fazer uma pergunta. Que ótimo. Saca? Tipo, nós temos que aderir e assinar um contrato onde, é um consenso aqui onde ninguém pode perguntar, pô, mas eu achei tal coisa. Saca? Isso pra mim é muito perigoso. Eu gosto muito dessa frase do Wilson. Porque ele amplia o espectro. A gente não tá falando de uma coisa só. E acho que vou até além. A invenção do brasileiro é uma coisa recente. Sabe? Se a gente for pegar o Brasil do ponto de vista geográfico, a gente tem muitas realidades que vão dar luz a várias posições legítimas. Isso se a gente vai falando só da geografia do país.
O sul é uma coisa, o norte é outra. A gente está tentando organizar o que embaixo desse guarda-chuva pode ser chamado de brasileiro, saca? O país, mano, ele vai se formar, tipo, 1700 ali, né? Quando Minas Gerais descobre o ouro, reorganiza toda a coisa da existência do Brasil. Talvez um dos grandes primeiros momentos, primeiros grandes encontros que o Brasil vai ter é na Guerra do Paraguai, mano. Saca? Aonde vai vir o mano que é gaúcho, o cara que é do Mato Grosso, o cara que é baiano, o cara que é do Maranhão. E esses caras vão se encontrar num contexto onde uns comemoram a independência no 7 de setembro, outros comemoram o 2 de julho, e aqueles caras se esbarram e falam, mano, todo mundo aqui é brasileiro, os caras do sul acham que baiano não sabe montar cavalo, os baianos estão tentando improvisar uma moenda pra fazer caldo de cana, tá ligado? E no meio disso a bala comendo uma pá de miserável que tinha um par de bota cada um e o governo não ia dar nem aquilo nem mantimento, saca? Então, a construção da identidade do Brasil, ela já se dá numa coisa completamente, numa circunstância extremamente adversa. Só isso, mano, pra mim, já traz uma frase maravilhosa que é, meu parça, baixa a bola, mano. Vamos trocar uma ideia, porque é o seguinte, acho que desde a primeira vez que nós sentamos aqui pra conversar, eu falei essa parada, eu tenho uma aversão radical à expressão lacrou, mano. Porque ela pressupõe que você encerrou a discussão com um argumento matador. É isso. E o Brasil não é um lugar onde as discussões podem ser encerradas. O Brasil é um lugar onde as discussões precisam ser iniciadas e conduzidas até que a gente alcance uma conclusão. Não dá pra meter o drop the mic ainda. Isso, Sacou? quem falou foi o maior vencedor da rinha dos MCs. Quem sabe um dia poderemos lacrar. Ainda é muito cedo pra isso, mano. Saca? As pessoas se comportam como se a problemática da realidade brasileira fosse um sprint. A problemática da realidade brasileira, tio, ela é uma maratona longa, entendeu? Então eu pego minha cadeirinha, sento. Lembra de uma charge da Laerte, que era o departamento do Calma Gente? Era um cara que atendia o telefone, departamento do Calma Gente. Aí ele olha pra cima, tipo, ouvindo pra caralho, ele... Calma, gente. Essa pessoa sou eu na discussão, sacou? Principalmente porque se você estiver bem intencionado, você vai ter que ouvir mais do que as pessoas que concordam com você.